Então, a gente consegue dar uma olhadinha no vídeo? Vamos dar uma olhadinha em alguns pequenos grupos que rodaram aí essa semana, eu achei muito legal. Pequeno grupo, procure um de nós, pastores, líderes. Você quer fazer uma reunião de pequeno grupo na sua casa? Procure a gente. E, olha, vale a pena participar desse momento. Eu quero dar boas-vindas a todos que nos visitam. Já foi dado boas-vindas, mas depois chegou muita gente nos visitando. Dentre eles, o pastor ali, meu amigo, né, Tiago Vesselino. Tiago, acertei, né? E ele veio com a esposa, e a esposa dele, gente, tem um negócio diferente aqui, sabe por quê? A esposa dele é neta da irmã Ruth Giostre, né? Ela deve estar com o bebê ali, está gravidinha também, mas um prazer, Tiago, ver você aqui com a gente. E todos vocês que chegaram depois, que nos visitam, muito obrigado pela presença de todos vocês. Tem muita gente nos visitando hoje aqui, eu estou muito feliz. Hoje nós começamos uma nova semana. Você que tem o livro, o Manual do Peregrino, você acabou de encerrar a leitura do devocional na sexta-feira, a linguagem da obediência. O tema da semana passada foi aprenda o idioma. Você precisa aprender o idioma exercitando a linguagem do perdão, da gratidão, do serviço, da espera e da obediência. Hoje nós começamos um novo tema, uma nova semana. Nossa semana tem por tema arrumando a bagagem. Tivemos uma palavra hoje de manhã sobre a necessidade de arrumar alguma coisa em nossa vida. E para você arrumar a bagagem, você precisa arrumar a sua mochila. Você vai precisar de uma mochila, você vai precisar se livrar de alguns pesos, porque a caminhada, a jornada é grande. Você precisa se revestir da armadura de Deus, você precisa ter cuidado com a sua barraca, com aquilo que te protege, que te acomoda. E não adianta você levar roupa suja em uma viagem como essa. E a nossa vida precisa ter nossas roupas lavadas no sangue do Cordeiro. Então, arrumando a bagagem é o tema que nós vamos trabalhar essa semana, e a gente tem usado a carta do apóstolo Pedro como a carta base para as meditações dessa campanha. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 18 até o 25, nos diz assim: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem,
Isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que julgam com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O desafio dessa semana é que nós arrumemos a bagagem para seguir o exemplo de Cristo. Que exemplo Cristo tem para nós? Interessante que nós não calculamos. Todo o primeiro domingo do mês tem ceia do Senhor, você sabe disso. A gente fez um plano de pregação e não consideramos que hoje seria o dia em que ficaria evidente diante de nós o sacrifício de Jesus na cruz. Mas Deus converge, faz convergir todas as coisas, isso é lindo demais. Eu me lembro que algumas vezes eu ia para alguns congressos e levava algumas lideranças daqui da igreja, chegava lá em Águas de Lindóia, os pregadores abordavam os assuntos que nós estávamos abordando já há algum tempo aqui na Lindóia. Isso me dava uma alegria tão grande, porque isso mostra que nós estamos em sintonia com o Espírito Santo de Deus. É Deus que dirige. E quando eu olho para o texto de hoje e vejo a ceia do Senhor, eu fico feliz, porque é Deus que dirige. Que exemplo de Cristo nós somos desafiados a sermos. Cristo é o exemplo de servo. Servo. Todos nós devemos aprender a ser servos. Há um ditado popular que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é lindo. Jesus dando o exemplo assim, você quer ser maior, seja o servo de todos. Lave os pés, como eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. Hoje pela manhã, na EBD, eu falava que para alguns aqui, eu sou pai para alguns aqui. E essa foi uma brincadeira. Tem uns que me chamam de pai, de paizão. E terminou o culto, um veio e disse, pastor, eu quero dizer que eu considero o senhor um pai para mim. Eu dei um abraço gostoso naquele meu filho. Depois alguém me chamou no gabinete e me deu um presente. Disse, pastor, o senhor tem dado a sua vida por nós, só comigo são 25 anos, 24 anos, que o senhor tem servido. E o esposo foi mais 16 anos. Nós queremos dar um presente para o senhor. Eu não vou nem dizer que presente eu ganhei hoje, para não gerar inveja. Mas um presente que eu nunca ganhei na vida. Pastor Nildo ganhou um presente, uma viagem para os Estados Unidos. Eu ganhei um cruzeiro. Mas a motivação, não, o mais gostoso, talvez, não é o cruzeiro. O mais gostoso é saber que estamos servindo com alegria e as pessoas reconhecem o serviço. Quando você serve aonde você está, pode parecer que ninguém perceba, mas as pessoas reconhecem que você serve, está servindo. O exemplo de Cristo é de servo, submisso e sofredor. É esse o desafio dessa semana. Você vai descer do pedestal, você vai descer do patamar para se transformar
um servo sofredor. Ninguém quer sofrer. Nós só queremos benefícios. Esse texto que o apóstolo Pedro aborda, ele traz exatamente essa temática. Pedro nos ensina como lidar com situações difíceis. Como é que eu lido com uma situação difícil onde eu não sou reconhecido, onde eu não sou valorizado, onde eu não sou mencionado? Eu quero ser percebido. Talvez algumas pessoas viram ali o vídeo, não gostaram que sua imagem apareceu. Outros já ficaram assim, por que não filmaram o meu rosto? Logo hoje que eu estava com aquele brinco que eu ganhei. Aí eu tenho dito para os líderes de pequenos grupos, não filme quem não gosta de ser filmado. Tem gente que não gosta, então se você sabe que fulano não gosta, filma só os pés dela. Teve um vídeo assim, vocês viram? Não mostrou o rosto, só mostrou os pés. Mas quando a gente se sente esquecido, abandonado, desprezado, humilhado, injuriado, como é que o nosso coração lida com essas coisas? E aí, o texto de hoje nos mostra o exemplo de Cristo no meio do sofrimento. Primeira coisa que a gente precisa dar atenção, está aí no versículo 18, é a submissão dos servos. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Nós não somos hoje escravos de ninguém, a não ser de Jesus. Mas nós temos alguns patrões. Tem alguns patrões que são difíceis. Tem alguns patrões que nos tratam como escravos. E como é que você reage diante disso? Pedro está abordando uma situação específica do contexto em que ele estava vivendo, de servo. Naquela época, eles estavam sujeitos a senhores cruéis. De vez em quando a gente tem ilustração, né? Aqui a gente tem os nossos almoços. Amanhã é dia do encontro de homens, o churrasco maravilhoso. Termina o churrasco, os homens vão para a cozinha lavar prato. E tem um, que eu não vou dizer o nome, que quando está lavando o prato, que eu chego lá, ele canta. Lê, 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 lê. Já pensou, Beth? O homem não vai para a cozinha amanhã, não? Não sabia disso, não. Está mudado as coisas aqui. Então, esse sujeito que canta lê, 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 é quando tem churrasco para as mulheres. Aí eles ficam na cozinha cantando o hino da escrava Isaura. Quem está no tronco são as mulheres. Agora é tão bom, eu chego na cozinha, eles estão dando risada, conversando, se divertindo, louvando a Deus. Mas na época que Pedro escreveu, o escravo estava embaixo de chicotada. Dormia nos lugares menos privilegiados. Então Pedro instrui os servos a se submeterem não apenas aos senhores bons, mas aqueles que são malvados, não apenas aos gentis, mas aqueles que eram injustos. E essa imagem, ela está em Isaías 53, quando o profeta Isaías descreve a imagem de Jesus, o servo sofredor. No capítulo 53 de Isaías, apresenta uma profecia poderosa sobre Jesus, o Messias, que viria para livrar o seu povo. O servo sofredor descrito por Isaías é um homem desprovido de beleza. A imagem de Jesus que eu tenho é de um homem bonito. Alguém aqui tem uma imagem de Jesus de um homem feio? Levanta a mão, só para eu saber. Você tem essa imagem? Você também tem a imagem de Jesus, um homem feio? Mas você tem essa imagem porque você viu aquela reportagem que mostrou quem é Jesus nascido, super interessante. Fez uma capa de revista mostrando o perfil facial de Jesus.
E mostrou um homem feio, bruto, na capa, esquisito. Eu olhei para aquela imagem e falei, não, meu Jesus não é isso não. Meu Jesus é bonito. Meu Jesus é lindo. Não é bonito e lindo pela sua aparência física, mas Ele é bonito e lindo por tudo que Ele já fez por mim, por tudo que Ele representa por mim. É Ele que me acolhe nos momentos de angústia, de tristeza. É Jesus que acalma o meu pensamento, o meu coração, a minha angústia. É Jesus que perdoa. Para mim, a imagem do homem mais bonito que existe na face da terra. Então, para mim, Jesus é bonito como fatinha. Aí você diz, não, Jesus então parece com Richard Gere. Algumas meninas aí. Tem uma turma mais nova por aí. Brad Pitt. Jesus é mais bonito que tudo isso. Agora o negócio ficou complicado. É verdade. É verdade. Está resolvido. Isso. Você é lindo. Muito bem. O Fabinho, dá um abraço nesse rapaz aí, que ele é lindo. Está precisando de abraço. Jesus, Isaías 53 diz que ele é desprovido de beleza. Ele não é bonito. Ele é desprovido de beleza ou de majestade. Ele é rejeitado, desprezado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. O texto diz assim, foi desprezado e rejeitado. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar, ele foi desprezado e nós não nos importamos. A ligação entre a vida de Jesus e essa profecia de Isaías 53 é clara, mostrando que a submissão e o sofrimento de Cristo estavam de acordo com o plano de Deus, desde o início dos tempos eternos. Jesus não é desprovido de beleza, de tudo aquilo que a gente almeja tanto, porque ele nasceu naquele contexto, ele é desprovido de beleza, porque estava planejado desde os tempos eternos, que ele seria rejeitado e desprezado. Essa profecia foi feita 300 anos antes de Cristo. Pedro destaca que a verdadeira virtude da submissão se manifesta quando os servos suportam o sofrimento, as injustiças, com paciência. E o desafio é, como é que você lida com injustiça? Como é que você reage quando você é injuriado, injustiçado, desprezado? Aí você tem que aprender a ser submisso e servo. E Jesus, falando no Sermão do Monte, disse, bem-aventurado quando por amor de vós vos injuriardes, por amor de mim vos injuriardes. Seja feliz. Eu já fui perseguido, discriminado, preconceituado, humilhado. E quando isso aconteceu, por defender a verdade, a vontade de Deus, eu me lembro que meu Jesus sofreu, passou por isso também. O desafio nesse primeiro ponto é que você viva uma vida dedicada a Deus. Busque viver uma vida de santidade. E nos momentos em que você se sentir prejudicado por isso, você tem a alegria do Espírito Santo. Porque o seu Senhor, o seu Salvador, passou por tudo isso também. Uma outra coisa que a gente pode destacar é o exemplo que Cristo nos dá. E Pedro aponta para Jesus como modelo supremo de sofrimento. Ele, injustiçado, suporta com paciência.
Pedro destaca que Jesus não apenas suportou o sofrimento, mas o fez de forma voluntária. Ele se voluntariou para enfrentar a cruz. Um exemplo que nos faz entender isso é José do Egito, lá em Gênesis, capítulo 39, até o capítulo 50. A história de José do Egito fornece um exemplo vivido de submissão e sofrimento injusto. Você conhece a história de José? José era o filho mais novo de Jacó. E ele teve um sonho que ele seria uma estrela, que as outras estrelas se dobrariam diante dele. E ele contou isso para os seus irmãos. Até o pai dele e a mãe dele não gostaram do sonho. Quer dizer que até nós vamos nos curvar diante de você? Ele disse, é só o sonho que eu tive. E aí ele é pego pelos irmãos, maltratado pelos irmãos. Quem tem irmão mais velho aqui? Levanta a mão, só para eu ver. Quem é seu irmão mais velho? Eu sou filho de uma família de 6 filhos. Tenho caçula e tem 5 mais velhos. Imagine se seu irmão mais velho pegasse você, judiasse de você, jogasse você em um poço fundo, deixasse você lá para morrer e insultasse você. Pois diz, não, vamos fazer diferente, vamos vender ele. Vamos vender ele para outro povo, para outra nação, que ele vá lá para Israel, para outro lugar. Foi o que aconteceu com José do Egito, ele foi vendido. E quando ele foi vendido, ele chega na casa de Potifar e lá ele trabalha como escravo. Lá ele recebe uma calúnia de que ele fez uma coisa e ele não tinha feito. Vocês conhecem a história? Depois ele é levado para o calabouço, lugar onde ficavam os piores, os presos mais rebeldes. Aí depois disso tudo, Deus transforma tudo isso em bênção. Olha que lição maravilhosa. Está passando por dificuldade? Está passando por sofrimento? Aceite com submissão e coloque diante de Deus, porque Deus é expert em transformar sofrimento em bênção. Eu já contei para vocês a minha história. Contei um dia desse para um camarada. Eu fui o primeiro a chegar em Curitiba da minha família, dormi num colchão no chão. E hoje estou eu aqui, ó. Até mais bonito, Júnior. Você acredita? Está vendo? Não estou dizendo que eu sou bonito, não, nem me olhe assim. Estou dizendo que estou mais bonito do que eu cheguei. Deus transformou a história de José do Egito, quando ele vive, e ele era um protótipo de Cristo Jesus. Ele manteve sua fé em Deus, permaneceu fiel a Deus. E ele depois é levado a uma posição de governante lá do Egito. E o mundo se dobrava ao Egito quando ele governava. Os irmãos chegam diante dele. E a história dele é tão bonita, gente, que ele sofria, ele reconheceu os irmãos, foi lá para trás chorar. Aquele choro dele era um choro cheio de raiva. Esses camaradas que me injuriaram, que me jogaram na cisterna, que depois me venderam tão diante de mim. A Bíblia diz que ele dava gritos, que o pessoal ouvia os gritos. Depois ele vinha aqui e depois ele acolhe os seus irmãos, ele abençoa a nação de Israel. A vida de José ilustra a verdadeira atitude de submissão e confiança em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Tem gente sofrendo do seu lado, você sofre também. Como é que você lida com o sofrimento? Siga o exemplo de Cristo. Tem gente que se sente a pior criatura porque está passando por sofrimento. Mas lembre-se que o Senhor, seu mestre, sofreu e venceu o seu sofrimento. Pedro descreve essa atitude em Cristo como um exemplo a ser seguido por nós. Nós somos desafiados a seguir o exemplo de Cristo.
O exemplo de Cristo nos desafia a suportar o sofrimento injusto com paciência, com submissão, confiando no plano soberano de Deus. Cristo nos apresenta que Deus tem o controle de tudo e pode parecer que tudo está perdido, pode parecer que nada faz sentido, mas Deus é soberano. Cristo não apenas suportou o sofrimento, mas também Cristo redimiu a humanidade, mostrando o verdadeiro significado da justiça divina, revelando o amor incondicional. Então o desafio é que nós sejamos submissos e aceitemos o momento que estamos vivendo, confiados de que Deus é soberano. Ele olha para mim, Ele não ignora o meu sofrimento, Ele sabe pelo que eu estou vivendo. Você não está só. Terceiro destaque que eu faço nesse texto é o desafio de cultivar a submissão e a paciência. Submissão e paciência se cultiva. Quando fala de cultivar, é você semear. Antes de semear, você prepara o solo. Depois você semeia. Depois você nutre, irriga. Algumas a gente apoia com estacas. A gente cuida do seu crescimento, limpa das impurezas. Cuida com os inimigos, os insetos, cultivando a submissão com paciência. O desafio é esse. Assim como os servos instruídos por Paulo, por Pedro, nós, como cristãos, somos chamados a participar de um cultivo de paciência e de submissão. Eu preciso aprender a ser paciente. E a gente enfrenta cada coisa que a gente não espera. E daqui para frente, só é assim. A gente vai crescendo até chegar aos 45. Depois dos 45, a gente vai descendo. Aí chega um momento que começa a ficar branco os nossos cabelos, que os nossos olhos já precisam de óculos, de que o nosso corpo já precisa de apoio, e daqui a pouco nós vamos ficando encurvados, a nossa saúde vai caindo. Qual é o problema? É o curso natural, a gente é que não aceita isso. Eu, por exemplo, gosto de jogar vôlei, né? E eu sou um camarada muito competitivo. Precisa ver como eu me transformo. Gostava não, gosto. E vai rolar o vôlei de segunda, viu, Jéssica? Vamos voltar. E eu estou ali naquela coisa, de repente, levanta uma bola, eu me vejo, aquele garotão de 18 anos. Você sabe como eu tinha 18 anos? Eu era alto, magro, entendeu? E eu subia, gente. Tinha um bigode enorme. É mesmo, passava a mão no bigode. Aí agora eu vou jogar, minha mente continua ativa, do mesmo jeito. E eu penso que tenho aquela idade. Aí os caras levantam a bola, eu pulo, não saio do lugar. Difícil. Mas eu não reclamo, porque esse é o curso natural. Daqui a pouco vai piorando um pouquinho. Os dentes vão caindo. Às vezes eu vou perdendo a memória. Eu conversei com 2 pessoas que perderam a carteira de motorista. Pastor, está muito difícil. Eu não consigo mais dirigir. Mas é todo mundo, meu irmão, não é só você não. Todo mundo vai chegar nessa idade. A gente vai chegar um momento que nós vamos perder a carteira. Não adianta reclamar. Vai chegar um momento que a gente não vai nem conseguir andar direito. Olha, tem alguns que morrem antes disso. Porque não aprenderam a cultivar a paciência e a submissão. Porque até aqui a gente mandava na gente, daqui para frente começam a mandar na gente. Não é assim? Quem tem gente em casa com mais de 70 anos, 80 anos, sabe do que eu estou falando.
O cara quer sair para passear à meia-noite. Não, pai, você não vai, fica quieto aí. E o pai, estão mandando em mim agora, pastor? Todos nós vamos chegar lá. Se prepare, está mais perto do que eu. Então, independente das circunstâncias, Deus nos oferece a aprender, a cultivar a submissão com paciência. A exortação de Pedro vai nessa direção. Agora, eu gostaria de trazer aqui algumas instruções práticas que, se você anotar aí, você vai ser um vencedor. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a praticar a submissão com paciência. Primeira coisa, autocontrole. Antes de praticar a submissão, é importante entender suas próprias reações, suas próprias emoções em situações difíceis. O que é que está por trás das suas emoções? Eu conversei essa semana com uma pessoa que teve uma atitude e eu tentei mostrar para essa pessoa o que está por trás dessa atitude. Antes da atitude existe uma motivação, que pode ser a vaidade, o orgulho, a decepção, que gera um sentimento. Esse sentimento faz com que a gente se sinta a pior das criaturas. Ninguém me ama, ninguém me compreende. O que é que está por trás disso? Eu preciso conhecer quem eu sou, como eu reajo, como eu sinto quando estou diante de uma situação difícil. Regra geral, diante de uma situação difícil, eu reajo assim. Então eu tenho que me preparar para agir diferente. Esteja consciente de como você costuma reagir sob pressão. Quais são os seus gatilhos emocionais? Eu vou entrar em uma reunião pesada, que eu sei que ela é pesada, eu me preparo antes aqui. Vou encontrar uma pessoa que não é legal. Essa pessoa, a gente tem diferença. Mas está aqui, eu preciso estar com ela. Aí eu me preparo, autocontrole, entro no ambiente, bom dia, como é que vai? Tudo bem, fulano? E você? Cumprimento um a um. Aquele que eu não gosto muito, tudo bem com você? Cumprimento um a um. Porque eu tenho que ter autocontrole. Eu não posso permitir que circunstâncias controlem minhas emoções. Eu preciso controlar o que eu sinto. Segunda coisa, respirar fundo. Respirar fundo. Uma irmã chegou para mim, eu estava na presidência da convenção, lá em Foz do Iguaçu, e levantou um sujeito brabo, áspero, fez uma pergunta para mim. Aí eu peguei o copo de café, respirei fundo e respondi. Aí a irmã estava dizendo, aquele pastor Ilquias, que capacidade, que tranquilidade. Não me conhece. Quem me conhece de perto sabe que eu não sou tranquilo assim, não. Tem alguns aqui que dizem que me conhece pelo andar. Tem alguém, sim, dependendo de como ele anda aqui, a gente sabe como é que ele está hoje. Geralmente é o pessoal que fica trabalhando na igreja, às vezes olhando a vida dos outros. Entendeu? Nazaré dizia para Bete, eu conheço ele pelo andar, ó a pisada dele, vamos trabalhar porque hoje ele não está para conversa. Mas naquela hora eu respirei fundo, tomando um cafezinho, auditório lotado com 3.000 pessoas. E eu fiz uma colocação maravilhosa, porque aprendi a respirar fundo. Respirar fundo pode ajudar você a acalmar a mente, a controlar as emoções em momentos de estresse. Reserve alguns minutos todos os dias para praticar respiração profunda. Eu moro no 6º andar e eu acordo de manhã, abro a cortina, abro a janela e faço uma inspiração. Aquele ar fresquinho da manhã. E vou para a luta. Outra coisa prática, compreenda a situação. A compreensão da situação ajuda você a não ser prematuro, a não ser precipitado. Antes de reagir impulsivamente a uma situação difícil, faça um esforço para compreender completamente o que está acontecendo. Eu já tive
tantas soluções de situações assim. O que eu estou entendendo que você está me falando é isso, isso e isso. É isso mesmo? Não, pastor, deixa eu refazer. Eu falei, por favor, porque se for assim, a gente vai ter um problema aqui. Compreenda a situação. Eu não estou compreendendo. Por que você agiu assim? Tente ver a situação a partir de diferentes perspectivas. Leve em consideração os pontos de vista da outra pessoa. Às vezes a outra pessoa tem uma razão para pensar assim, para compreender assim, e você não sabe. E tem muita gente que pensa que tem a obrigação de saber tudo, não tem. Isso pode ajudar você a desenvolver empatia e reduzir a impulsividade. Por isso que a Bíblia nos orienta que nós devemos estar pronto para... Tardio para... E tardio para... Pronto para ouvir. Depois, tardio para falar. É tão difícil conversar com uma pessoa que é precipitada no falar. Ela não entende, não compreende. Tem horas que você tem que dizer assim, ó, por favor, escute o que eu estou dizendo. E se eu não me fizer entender, fala para eu repetir. É preciso compreensão, é preciso uma escuta ativa. A escuta ativa é aquela que você trabalha com o que foi falado. Quando eu falei, todo mundo esteja pronto para... Alguns responderam, ouvir. É escuta ativa. Vocês estão escutando o que eu estou dizendo. Demonstrar submissão com paciência muitas vezes envolve a capacidade de ouvir ativamente as preocupações, as opiniões dos outros, mesmo quando discordamos delas. Nós vivemos hoje um tempo de intolerância muito grande, viu? Esse tempo, as redes sociais andam por aí brigando, essa polarização política e ideológica nos absorve a tal ponto que, se você não gosta do que eu gosto, você já não tem parte comigo. Hoje pela manhã eu falei de como eu tive que conversar com pessoas que creem em coisas diferentes do que eu creio, opções de vida diferentes das que eu creio, e eu preciso aprender a conversar com essas pessoas e escutar a história dessas pessoas. Faça um esforço para compreender isso. Tente entender o que está sendo comunicado, e a gente sabe que o que está sendo comunicado nem sempre é falado. Quem é pai de criança pequena sabe disso. Criança não sabe dizer o que está sentindo. Criança começa a chorar, começa a resmungar, começa a reagir. O que é que está acontecendo? Fala aqui, fala, meu amorzinho aqui. E quando a gente vira avô, é legal. Os pais, regra geral, não têm a paciência de ouvir como os avós têm. Aí, às vezes, a gente precisa, quer ajudar, mas não pode se meter. Não é pai? Hein, Val? Quando a Eliane começa a brigar com aquela princesinha, qual a vontade que você tem? De brigar com ela. Chamar aqui no quadro, vem cá, menina, me obedeça, eu sou sua mãe. É assim mesmo, Eliane? Mas é a vontade que a gente tem, mas não pode fazer nada. Mas as crianças comunicam com um choro, com uma birra. E às vezes não é nem choro, nem birra, é desconforto. Quem assistiu a palestra ontem de manhã sabe do que nós estamos falando. Quem não assistiu, precisa assistir. Porque a gente mima aquelas preciosidades, elas se sentem verdadeiras rainhas e reis, e depois a gente quer que eles tenham o compromisso de escravo, de servo. Temos que ensinar a ser servo, submisso. Senão o pastor tem que pregar um sermão inteiro sobre submissão para a gente aprender a ser submisso, porque a gente não aprendeu quando devia aprender. Aceitação e adaptação. Gente, nós precisamos aceitar. É aquilo que eu falei, estou ficando velho. Tenho que aceitar que eu estou ficando velho, Irani. Você lembra quando eu era um garotão de 40 anos? Hoje eu tenho 58. E daqui a 2 meses eu vou ter 59. Estou louco para pegar aquele negócio que ninguém usa as vagas de shopping, de
supermercado. Eu estou louco para pegar aquilo ali. Já, de vez em quando eu pego emprestado do meu pai. Quando ele está comigo, calma, você já me julgou antes de eu terminar. Quando meu pai está comigo, eu falo, pai, cadê o cartãozinho de idoso? Ih, esqueci. O senhor não pode esquecer. Agora, idoso esquece do cartão e ocupa nossas vagas. A gente chega no restaurante, está 3 vagas de idoso paradas, a gente tudo lotado. No shopping é a mesma coisa. As melhores vagas, gente, do lado do elevador. Aí um dia eu estava com um idoso de 72 anos. Falei, cara, coloca aqui vaga de idoso. Não, eu vou deixar para alguém mais idoso do que eu. Falei, cara, você é idoso, rapaz. Eu estou louco para pegar, mas quando chegar lá eu vou esquecer, porque vai perdendo a memória. Quando chegar lá, pastor Valmocir, eu penso que eu sou um garotão. Que eu penso, que eu estudo, que eu leio, que eu escuto como todo mundo. Não. Essa autoaceitação é aceitar que eu não sou mais um garotão. Eu preciso de aceitação da minha realidade e preciso me adaptar à minha realidade. Os esboços meus, olha o tamanho da letra. Você lê daí, ó. Isso é adaptação. Vai chegar um momento que não vai ter jeito. Eu vou ter que botar os óculos. Em situações difíceis é importante praticar a aceitação do que está além do seu controle, ao invés de resistir ou entrar em confronto com a situação, procure maneiras de se adaptar, encontrar soluções. Hein, Nivaldo? Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Assim como o jovem se adapta depois da adolescência, assim como a criança se adapta depois da infância, assim como o solteiro se adapta depois do casamento, nós precisamos de aceitação da situação e adaptação. Em sexto lugar, uma comunicação eficaz, que dá conta do recado. Pratique a submissão com paciência, muitas vezes envolvendo a comunicação clara, respeitosa. Esforce-se para expressar suas preocupações e opiniões. Está entendendo ou quer que eu desenhe? Quero que desenhe, vou tentar. Eu preciso expressar o que eu estou falando. Eu preciso que haja uma comunicação clara. Se eu estou falando, eu tenho que abrir a boca. Talvez eu tenha que gesticular. E talvez alguém esteja cochilando aqui, eu tenho que vir para o lado de cá. E às vezes eu olho para quem está dormindo, viu, Maria? Não é o seu caso, você nunca dormiu. Por isso que eu não citei o nome de outra pessoa que estava dormindo. Mas eu tenho que ter uma comunicação clara. Esforce-se para expressar suas preocupações, opiniões de forma assertiva, respeitosa. Evite reações impulsivas. Evite isso. Confrontos desnecessários. Às vezes eu tenho que fazer alguns confrontos. É necessário fazer um confronto, mas que seja respeitoso, cuidadoso, possa mostrar com amor para poder a pessoa entender. Gerencie o estresse. Gente, é importante gerenciar o estresse. Terminou a convenção, depois de 2 anos viajando o Brasil todo. Aí vem a family. Terminou a family, eu falei, vou tirar 10 dias de férias, tirei 9. Mas eu queria, desses 9, ter 3 dias que eu pudesse hibernar. Você sabe o que é hibernar? Conhece quando o urso hiberna? Então, eu precisava ir para um lugar gostoso, bonito, com uma boa comida, com ar-condicionado, porque esse calor ninguém aguenta. E ali eu entrar naquele lugar, dormir as horas que eu quisesse, acordar a hora que eu quiser, comer o que eu quiser, assistir os seriados que eu quisesse por 3 dias para descansar. Só assim eu consigo administrar o meu estresse. Enquanto eu não faço isso, enquanto eu não hiberno, eu tenho que administrar o estresse enquanto estou em movimento.
Eu estou bem estressado. Pescar me deixa mais estressado, porque eu não pego nada. Passo ali 5 minutos, não pego nada, eu vou fazer outra coisa. Nós precisamos gerenciar. O que é que te estressa? Isso me estressa, não vou fazer, porque eu estou com índice elevado de estresse. Agora, veja, o estresse é um negócio interessante. Existe um outro aspecto que se chama destresse. O que é o destresse? O destresse é um estágio antes do estresse. É o estágio da criatividade, é o estágio da produção, é o estágio que você produz. Eu tenho que me estressar um pouquinho para ser produtivo. Mas eu não posso me estressar. Desenvolva resiliência. Gente, a resiliência é a capacidade de se recuperar rapidamente diante de uma adversidade, diante de um desafio. Eu sofri um impacto, eu me recomponho. Eu vou praticar o desenvolvimento da resiliência buscando aprender com as dificuldades encontradas no meio do caminho. Isso pode ajudar a fortalecer sua capacidade de lidar com situações difíceis. Temos uma situação difícil. E aí, veja, quem exerce liderança, liderar é resolver situações difíceis. Ponto final. Eu cheguei num retiro dos promotores de missões e fui comprar uma camisa. Lá eu não sou ninguém. E as filas enormes. E eu falei, Diego, pega umas 3 pessoas para poder fazer a entrega, o outro só para receber, para a gente diminuir essas filas. É isso aí, presidente, você continua sendo presidente. Eu falei, não, meu Deus do céu. Mas eu preciso resolver situações que estão diante de nós. 9º lugar, defina limites saudáveis. Gente, tem gente que não sabe de limites. Limites saudáveis. Hoje pela manhã eu estava com o Israel no colo. Coisa mais linda é ficar com o Israel no colo. Ele pesa quantos quilos? Gente, é gostoso segurar o Israel. Aí aqui com ele interage comigo, fica batendo na minha mãozinha e tal. E a gente, para poder ficar com ele no colo, tem que intertê-lo. Só, a menina ali cantando com o pai dela. Aí ele apontou, ele queria ir cantar lá na frente. Só que naquela hora, eu subi com ele para cantar lá na frente e ia atrapalhar a adoração dos irmãos. Eu tive que estabelecer limite. Não sou pai. Só, depois a gente vai. Por enquanto, vamos só aqui do lado. Aí eu saí daqui e vim para aqui. Ele queria subir. Eu falei, não, vamos ver daqui. Estabelecer limites. Eu estou dando um exemplo bobo aqui, mas estamos chegando no final. Embora a submissão com paciência seja importante, também é essencial reconhecer e estabelecer limites saudáveis. Saiba a hora certa de parar, né? Aprenda sempre. Tenha um coração ensinável. O aprendizado contínuo é uma maneira de você praticar submissão com paciência. A prática da submissão com paciência não significa aceitar situações injustas ou prejudiciais, não. Jesus nunca aceitou. Jesus chega, entra no templo, quebra tudo, derrama as vendas, porque disse, minha casa será chamada causa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Eu não posso acomodar os erros, as injustiças sobre terceiros. Eu preciso aprender a sofrer injustiça. É importante encontrar um equilíbrio saudável entre ser submisso e defender direitos. Aqui é direitos que estão sendo definidos. É muito difícil chegar a compreender isso. A submissão com paciência envolve cultivar a capacidade de lidar com desafios de forma madura, respeitosa, construtiva. Encontrando encorajamento na palavra de Deus,
A palavra de Deus nos ensina a calar na hora certa. A palavra de Deus também nos ensina a falar na hora certa. A palavra de Deus nos ensina a sofrer o dano, mas a palavra de Deus também nos ensina a exortar. O desafio nesta semana é você aliviar a bagagem de coisas que estão aí impregnadas na sua mente, no seu coração, que você já responde automaticamente. Você precisa aprender, e com isso você tem que se autoconhecer. Você tem que aprender a respirar fundo, você precisa de compreensão das situações, você precisa escutar. Nessa semana, o desafio é que você arrume algumas coisas bagunçadas na sua mente, no seu coração. Talvez você precise até de ajuda para isso. Hoje, 3 pessoas falaram: pastor, o senhor já voltou já deixou a convenção? Então, posso marcar gabinete? Falei: pode, procura a Helenita. Minha agenda já está cheia de novo, mas procura a Helenita, posso atender todo mundo. Porque talvez você precise de ajuda. Marque com o pastor Nildo, com o pastor Vili, comigo, com a Cris, com o seu líder de ministério. Enquanto a equipe do louvor vem para cá, eu queria desafiar você a pensar que você está aqui nesse mundo, você vive com pessoas desse mundo, mas você não é deste mundo. Você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você é do mundo celestial. E Jesus virá. E Ele vai vir de uma maneira assim, bem rápida, num piscar de olhar. E quem estiver pronto, com Ele vai. Então arrume a sua bagagem para ir a qualquer momento quando Jesus voltar. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá. Então, como é que você se apronta? Arrumando a bagagem. Tirando os ódios do coração, experimentando o perdão, sendo um instrumento de bênção na vida do outro. Gente, não se apegue às coisas desse mundo. Tudo isso aqui é passageiro, vai ficar. Nós não vamos levar nada daqui. Eu vi um depoimento de um camarada que foi no enterro de Rockefeller, um dos homens mais ricos do mundo. Aí disse que tinha lá um curioso, chegou para o contador do Rockefeller e disse assim: e aí? Quanto foi que ele deixou? Queria saber o valor da herança, o valor. Ele não levou nada. O que importa não é o que você vai deixar, o que importa é que você esteja preparado para ir quando Ele voltar. Jesus vai voltar e você precisa estar preparado. Vamos ficar em pé, vamos encerrar o nosso culto cantando essa música. E depois eu quero orar a bênção apostólica, aquela bênção para os santos de toda a terra. Vamos cantar com alegria essa música. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá na sua
anjos cantar eu vou, de teu cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, de teu cordeiro que se entregou. Ele virá no piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, de teu cordeiro que se entregou. Ele vem. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor tem trabalhado em nossas mentes, em nossos corações. Nós somos peregrinos neste mundo e precisamos aprender tantas coisas. E hoje, de maneira muito especial, aprendemos a aliviar e arrumar a bagagem. Deus, tem muita coisa em nossa mente, em nosso coração, que é excessivo, que é pesado. E o Senhor nos mostra o exemplo de Jesus, servo humilde, sofredor. Nos ajuda, Senhor, a aprendermos isso. Quero agradecer por tudo que vivemos no dia de hoje, desde de manhã cedo na tua casa. E agora, Pai, nós vamos sair desse lugar, vamos voltar para a nossa rotina. Amanhã cedo, alguns homens estarão aqui buscando a tua presença, 5 horas da manhã, cumprindo a sua rotina de trabalho, de escola, de família. À noite estaremos aqui naquele encontro maravilhoso e na terça-feira as coisas começam a voltar para uma rotina normal. Nós queremos que o Senhor esteja conosco, nos ajudando a selecionar, a interagir, nos ajudando a reagirmos às pressões que nós vamos enfrentar nesta semana. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está conosco nesta noite. Abençoe cada família, a vida, o casamento, a família, o trabalho, a situação econômica de cada um, a saúde de cada um. E a nós que não éramos povo e agora somos povo teu. Nós que não tínhamos a misericórdia e agora a temos alcançado. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e com todo o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém.